Meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal, saíram as informações hoje que eu vou te mostrar que vai preocupar a esquerda do Brasil. Primeiro ponto, a Dilma Rousseff pode ser sancionada, vou te mostrar aqui nesse vídeo agora. E também, empresas americanas com sistema de software, enfim, podem fazer ataques cibernéticos contra grupos criminosos do Brasil, que agora são grupos terroristas. Aquelas, a maior de São Paulo, a maior do Rio de Janeiro, entre outros. Vou te mostrar nesse vídeo agora que você vai ver aqui, tá bom? Antes eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Olha aqui esse vídeo que eu vou te mostrar agora. Olá para os nossos assuntos internacionais. Ivan Kleber, o Donald Trump assinou ontem um memorando que abre caminho para empresas privadas americanas participarem de operações cibernéticas contra organizações criminosas que atuam fora dos Estados Unidos. Como é que é essa medida? O PCC, o Comando Vermelho, podem ser alvo de ataques cibernéticos, vamos dizer assim, com essa medida do Trump, o Ivan? Daniel, a resposta bem objetiva à sua pergunta é sim. Com essa autorização que o presidente Donald Trump assinou ontem, então os Estados Unidos o governo americano está terceirizando, buscando esse apoio de empresas particulares com esse know-how, de ataques cibernéticos para neutralizar ameaças aos interesses americanos. Nesse contexto, como o PCC e Comando Vermelho foram classificados como organizações terroristas, então sim, eles estão passíveis a sofrer ataques cibernéticos em suas operações, desde operações de hackeamento de celulares, hackeamento de computadores, enfim, toda a rede que o PCC e o Comando Vermelho utilizam para a comunicação agora estão passíveis de sofrer esses ataques, que teriam, em um primeiro momento, obviamente, o interesse do governo americano em coletar dados. Com quem esses grupos conversam, informações de quem são as lideranças que operam, inclusive fora dos Estados Unidos. Essa foi uma medida extremamente importante que as forças americanas estavam precisando, e pedindo já há algum tempo. Então agora a Casa Branca deu essa autorização. Na prática, o governo americano agora terá recursos, passou recursos, melhor dizendo, para que as agências federais contratem, terceirizem, então, essas empresas especializadas no serviço de hackeamento e de ataques cibernéticos. Obviamente que não só o PCC e o Comando Vermelho, Daniel, mas toda e qualquer organização terrorista designada e também grupos criminosos, ou seja, é um leque amplo. Essas operações poderão acontecer no México, na América Latina, também no Oriente Médio. Agora aí, mais um exemplo para a nossa audiência entender, a importância da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, porque em uma escala de prioridade, Daniel, as organizações terroristas estão acima daqueles grupos que são considerados apenas grupos criminosos. O PCC e o Comando Vermelho não são mais grupos criminosos perante a justiça americana, mas sim organizações terroristas. Então, um agente que precisar relocar fundos para essa operação terá esses fundos, ele consegue esses fundos antes do que seria por uma organização criminosa. É um passo extremamente importante no combate ao narcotráfico, mas também ao terrorismo lá do Oriente Médio. Daniel? Hora da nossa conexão Brasília-Londres com a Berenice Leite. Oi, Ivan, muito bom dia a você. Boa tarde aí em Londres, onde você estiver. Bom, vamos agora falar sobre uma notícia um tanto quanto absurda, porque parece que jovens peruanos estão sendo atraídos sob ofertas de emprego na Rússia e eles estão sendo, na verdade, recrutados para a guerra da Ucrânia. Ivan, que história é essa? Conta os detalhes pra gente, se já tivemos inclusive baixas desses jovens peruanos e como seriam essas ofertas de emprego. Bom dia, Berenice, bom trabalho para você aí na capital, sempre muito bom acompanhar aí você de Brasília. Bom, Berenice, os dois exércitos, Aqui a gente não pode fazer distinção nessa questão. Tanto o exército da Ucrânia quanto o exército da Rússia estão precisando de mão de obra, que vai desde do cara que eles vão colocar lá na linha de frente, como um soldado, até mesmo na questão logística. Então, em muitas ocasiões, o que acontece? O governo russo, através de empresas, anuncia uma oportunidade de trabalho, por exemplo, no setor logístico, na Rússia. Aí, quando esse jovem chega lá na Rússia, ele consegue um visto rapidamente, obviamente, ele vai trabalhar no setor logístico, mas vai carregar bomba para o exército russo, muitas vezes próximo da linha de frente. Muitas vezes a oferta de trabalho é no setor de gastronomia. Tudo bem, vou trabalhar no setor de gastronomia, mas é para cozinhar
para os soldados russos também, próximo à linha de frente. Então, o anúncio, ele não deixa específico aonde a pessoa vai trabalhar, em qual local da Rússia. Dizem que é uma oferta nesse setor, como um salário atraente, né, na Rússia. A mesma coisa acontece na Ucrânia, por isso que eu falei, não dá para a gente fazer distinção. E os dois exércitos estão buscando, justamente na América Latina, esse tipo de mão de obra. Porque nós sabemos, muitos países, né, pobres, enfim, na nossa região, e para muitos jovens essa pode ser uma possibilidade aí de um emprego, de uma renda extra, enfim. E aí acaba que esses jovens embarcam lá sem saber que dali um mês ou dois estarão praticamente na linha de frente nesse combate. É muito provável, Berenice, que se continuar assim, a gente vai ter peruano lutando contra peruano, peruano lutando contra brasileiro, cubano contra colombiano, ali na linha de frente devido a esse fluxo. Agora, essa notícia ganhando repercussão internacional, pode ser que abra os olhos das autoridades na América Latina e que se faça um trabalho para informar esses jovens, né, de que a proposta no papel pode ser muito boa, mas na prática eles podem ter que estar segurando aí um rifle de guerra lá na linha de frente na guerra da Rússia e da Ucrânia, sem falar que o inverno agora, daqui a um mês, dois, começa a esfriar lá, e a gente sabe que para um latino-americano o inverno da Ucrânia e da Rússia não é nada acolhedor. Daniel, devolvo para você. Marcelo Suano, diga. Ivan, é sempre um prazer, uma oportunidade, uma honra poder conversar contigo. Vamos pegar esse helicóptero que estava na Ucrânia, mas saiu aqui da América do Sul, saiu do Peru e foi para a Ucrânia, e vamos pegar esse mesmo helicóptero e vamos botar agora no Irã novamente, porque é um foco de atenção. Mas num lado curioso, um dado interessante, um dado importante. Parece que o Irã vai ser ingressado no Banco dos BRICS, né? O presidente do Banco Central do Irã esteve em reunião com sua senhoria, a presidente do Banco dos BRICS, que é a brasileira Dilma Rousseff, uma pessoa sui generis, tá? E eles estão trabalhando exatamente com a possibilidade de que esse agregar ao Banco dos BRICS tenha uma efetividade, mas aí vem uma série de problemas. O que isso vai representar para nós aqui no Brasil? O que isso vai representar para a imagem do Brasil no mundo? O que isso vai representar essa atitude em relação aos Estados Unidos? O que você acha e o que você tem pesquisado para dizer que podem ser as reações norte-americanas de todos aqueles países do mundo que estão preocupados com excesso de, vamos dizer assim, deficiências cognitivas nas ações políticas ou nos acordos que estão sendo feitos envolvendo personalidades brasileiras? Professor Marcelo Suano, bom dia. Tem uma notícia para o senhor. Deixa aí na tela, quero ver a reação do professor. Acho que o senhor terá que trabalhar aí, fazer hora extra na Revista Oeste para pagar um pouquinho da conta da guerra lá para o Irã, para ajudar o Irã. O senhor aceita trabalhar uns 30 minutos a mais por dia aí para cobrir esse empréstimo que o BRICS vai dar para o Irã? Pois tecnicamente falando, existe essa possibilidade. Agora, brincadeiras à parte, professor Marcelo, nós estamos numa situação extremamente delicada. Ontem tivemos a reunião do que seria o presidente do Banco Central do Irã, está aí a fotografia, com a Dilma Rousseff, que é a presidente do Banco do BRICS. Em prática, o Irã está batendo na porta, querendo aderir, então, à iniciativa desse Banco do BRICS, que é uma espécie, assim, para as pessoas entenderem, é uma espécie de BNDES do BRICS, onde ali os países podem captar recursos para investimentos dentro do seu próprio país. Mas, na prática, é um passo a mais em direção da adesão total do Irã dentro do BRICS. Olha só a situação. O BRICS está considerando trazer um país que está em guerra com os Estados Unidos e com Israel para dentro do bloco. Nós teremos a cúpula do BRICS no mês que vem, e esse senhor ali de cabelo preto que está na frente da Dilma Rousseff, que é o presidente do Banco Central do Irã, disse que eles pretendem então avançar com esse processo de adesão já no mês que vem. A Dilma Rousseff, agora falando da ex-presidente, o CPF dela, qual poderia ser uma consequência se ela avançar com isso e continuar com declarações como ela fez ontem, em relação a Cuba? Ela pode ser eventualmente até mesmo sancionada pelos Estados Unidos. O presidente do Banco Central iraniano, ele não é sancionado pelos Estados Unidos. Eu procurei a ficha dele, não tem nenhuma sanção contra ele. Agora, as entidades que ele dirige e várias instituições que ele trabalha lá no Irã, essas sim são sancionadas pelos Estados Unidos.
Então a Dilma participa dessa reunião com direito à fotografia e tudo mais. E no pacote Dilma da semana, professor Marcelo, ela fez uma declaração, um vídeo, em homenagem a Fidel Castro. Se Fidel Castro, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos, né? Onde ela chama o Fidel Castro de comandante e diz que na militância dela, na juventude, o Fidel Castro era uma inspiração para ela. A embaixada de Cuba no Brasil agradeceu ao vídeo da Dilma Rousseff. Agora, lembrando que o secretário Rubio alertou há coisa de 15 ou 20 dias que qualquer pessoa que tenha um contato direto com o regime cubano e que apoie o regime cubano, né? Não só, obviamente que a questão do vídeo precisaria ser interpretada, mas que dê um apoio direto ao regime cubano está passível de sanções. O vídeo é claramente uma provocação ao secretário Rubio, que vem na esteira das declarações do Lula, chamando o Rubio de um latino frustrado, né? E aí, para completar a cereja do bolo, então, ela participando dessa reunião. Eu acredito, professor Marcelo, que sim, existe uma possibilidade de que a Dilma sofra alguma sanção por parte dos Estados Unidos, justamente por ela estar dialogando diretamente aí, embora ela represente a instituição do BRICS, né? Com um país que está em guerra com os Estados Unidos. Professor Marcelo, Daniel, devolvo para você. Bom, agora falando de aliados aí, ditadores, meu caro Ivan Kleber, o regime da Nicarágua quer dizer que pretende instalar uma estátua de 13 metros em homenagem ao Fidel Castro em Manágua, capital do país. Por que a ditadura do Daniel Ortega decidiu fazer essa homenagem? Por que vai instalar esse monumento? Quais as novidades aí sobre o regime por lá, hein? Nem para fazer uma estátua de 14 metros ou 12, né? Enfim, tiveram que pegar justamente essa medida para fazer a estátua. Bom, aqui também faz parte das homenagens aí ao centenário de Fidel Castro. Nós já comentamos aqui na programação da Revista Oeste, sem o golpe cubano no final da década de 50, que levou a esse regime cubano de agora, nós não teríamos o regime na Nicarágua, nós não teríamos o PT como nós conhecemos hoje, talvez nós não tivéssemos a teologia da libertação, talvez nós não tivéssemos sequer o Lula na presidência do Brasil. Então o regime da Nicarágua reconhece, né, que ele é filho dessa revolução cubana e quer homenagear aí o Fidel Castro. Agora, olha só, você acha que a tragédia termina por aí, Daniel? Não, a tragédia vai além, porque essa estátua está sendo colocada, nessa imagem, enfim, em uma avenida que se chama de Bolívar a Chaves, ou seja, do bolivarianismo lá atrás, né, até Hugo Chávez. Mas você imagina você ir trabalhar e dar de cara com uma estátua dessa, né? O que o povo da Nicarágua fez para merecer isso? Agora, de qualquer maneira, então, faz parte aí das festividades do centenário de Fidel Castro, Daniel. Suane, essa estátua aí, hein, Suane? Não, essa estátua, eu vou até pegar o elemento que o Ivan trouxe para nós. O Ivan, quando ele falou de um determinado número, que é o 12 mais 1, veja, ninguém está fazendo nenhuma vinculação com questões ideológicas. É que nós sofremos uma determinada fobia, que é a triscaidecafobia, que é medo do número 13. Triscaidecafobia. Existe isso? Existe, é uma fobia que assim, é o medo do número 13. Se hoje fosse sexta-feira, nós sofreríamos de friga triscaidecafobia, medo de sexta-feira 13, mas no caso, o número 13 por si só traz um horror para todos nós. Eu morro de medo do número 13. Olha, você é um triscaideca fóbico. Sou um triscaideca, o Ivan também. Ivan também. Claro. Bom, seguindo aqui com os nossos assuntos, às 8h20 no horário de Brasília, um membro paraguaio da facção criminosa PCC, Ivan, foi preso ontem no Paraguai e se chama Sérgio Francia Bernal, conhecido como Bada, capturado em uma operação policial. Quem é esse criminoso? Como é que foi a prisão dele, Ivan? Bom, Daniel, ele é paraguaio e era considerado um dos principais agentes, membros do PCC no Paraguai. Foi uma operação que foi bastante comemorada pelas autoridades paraguaias e ele era considerado, Daniel, uma espécie de chefe do setor de RH do PCC no Paraguai. Ele também era chefe de disciplina dos membros do PCC no Paraguai. Então, se algum membro do PCC lá meio que saía da linha, etc., ele era a pessoa responsável para colocar na linha de volta dentro da organização criminosa, né, da organização terrorista lá no Paraguai.
Então ele tinha várias conexões, era um homem extremamente importante do PCC lá, e essa operação, como eu disse, né, ela foi realizada ontem pela manhã. Existem vários, ele é acusado de vários crimes, inclusive de assassinato. Agora, Daniel, uma operação como essa, para prender um sujeito tão importante como esse, mérito aqui às autoridades paraguaias, a gente não tira o mérito do Paraguai, mas a gente vê elementos aí que podem indicar uma possível colaboração das agências de inteligência americana e israelense, que levaram aí a captura do Bada, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que o Paraguai assinou vários termos de acordo de cooperação com os Estados Unidos e com Israel, e como a gente vem dizendo aqui, então, os dois países, Israel e Paraguai, que têm interesse em desmantelar, né, a operação do PCC na América Latina por conta de suas conexões com o Hezbollah. Foi um duro golpe, então, para o PCC, e mérito aí à polícia paraguaia, que conseguiu fazer essa captura. Muitas pessoas ontem consideraram a possibilidade, Daniel, será que ele vai ser extraditado para o Brasil, etc. Não, ele não será extraditado para o Brasil, porque ele é um cidadão paraguaio, então não há nenhuma, não é porque a organização é brasileira, né, que ele será extraditado para o Brasil. Agora isso mostra, né, como o PCC já está recrutando nos outros países membros, né, para as suas operações já no local, ou seja, é uma organização transnacional operando em toda a América Latina e também, como nós estamos reportando, na Europa, Daniel. Agora, com menos de uma semana de governo, o novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, reconheceu a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. A iniciativa gerou muitas críticas por parte de países árabes. Por que o Espriella fez esse reconhecimento? Qual que é o significado desse posicionamento, Ivan? Bom, essas colinas, elas são alvo de disputa já há algum tempo. O governo americano já havia reconhecido durante o primeiro mandato do presidente Trump, se não me engano, a Argentina também reconheceu, né, os Montes Golãs como território de Israel, e agora o Abelardo de la Espriella, cumprindo uma promessa de campanha, também fez esse reconhecimento. Lembrando que a Colômbia, durante o governo de Gustavo Petro, havia rompido relações com Israel, mas o de la Espriella prometeu durante a campanha que restauraria, né, essas relações, e de fato isso aconteceu. Ele também visa a possibilidade de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e levar a embaixada colombiana para Jerusalém, além deste reconhecimento dos Montes Golã. Então, foi um gesto de aproximação da Colômbia a Israel. O governo de Israel agradeceu esse gesto do de la Espriella, lembrando que Israel é um dos países que mais está ajudando aí a Colômbia nessa questão do terremoto, né, que a gente reportou essa semana. Inclusive, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enviou uma mensagem de apoio ao povo colombiano. Sim. Agora, entra no contexto, essa informação dessa aproximação de Israel à Colômbia, Daniel, ela tem tudo a ver com a pauta anterior, porque a Colômbia, né, vai ajudar a combater o narcotráfico e, por sua vez, está conectado com o Hezbollah. Então, é por isso que Israel tem interesse em ajudar o de la Espriella, inclusive financeiramente, nessa luta contra o narcotráfico. Eu não sei se os senhores estão reparando um certo movimento de pinça, em toda a América Latina, em torno ao Brasil, no combate ao narcotráfico. Já citamos aqui Paraguai, já citamos aqui a Colômbia. Se você me permite, Daniel, 15 segundos, uma notícia importante. Ontem à noite, o governo do Peru assinou uma parceria com o FBI para investigar e combater também o narcotráfico no Peru. Então, muita coisa está acontecendo aí desde a posse do Abelardo de la Espriella, que vai desde a restauração da diplomacia com Israel ao combate do narcotráfico, Daniel. Quero aproveitar aqui que eu tô esse vídeo agora, que o sua moto agora que foi zoada, por isso que acho que você captou o microfone. Enfim, é bem um comunista aí passando. Pegando aqui essa deixa aqui da Colômbia, olha essa informação que saiu aqui esses dias, certo? Eu vou entrar aqui. 72 horas de governo conservador de direita no poder da Colômbia e os narcotraficantes já estão indo pro saco. É isso. No Brasil, Flávio Bolsonaro, é isso que a gente quer ver. Olha isso aqui. Primeiro, já mandou as Forças Armadas eliminarem as Farc, matou um monte de narcotraficante, prendeu um monte, acabou com tudo, declarou guerra. Apenas 72 horas de governo, gente. E tem mais, tá destruindo plantação de coca.
o cara tá destruindo as plantações, o cara tá fazendo uma limpeza, ou seja, ele tá tomando o exemplo de Nayib Bukele. E tem mais, ele mandou o exército destruir com bomba e granada todo lugar que tem narcoterrorista. Detalhe, tá? Pra antes de esquerdista vir falar asneira, não tem civis. Não tá atacando civis, ele tá atacando as Farc, os narcoterroristas, tá, gente? E sabe quem que tá ajudando? O Trump. O Trump mandou $1 bilhão para ajudar a acabar com o narcoterrorismo na Colômbia. Pois é, o Trump não ofereceu ajuda pro Larápio para acabar com o narcoterrorismo, que ele considerou terroristas e o Lula não quis considerar, CV e PCC, ele ofereceu ajuda. Mas o Lula falou que o Brasil é soberano e não quer ajuda do Estados Unidos, ou seja, poderia ter recebido $1 bilhão de ajuda para acabar com o crime organizado no Brasil, mas o Lula não quis. Então você que fez o L, pois é, o Lula quer um Brasil tomado pelo crime organizado, pelo narcotráfico. Você defende isso aí. A gente segue com a repercussão sobre a decisão de mandar investigar a fonte de um jornalista, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou investigar a fonte de um jornalista que publicou reportagem sobre o uso do carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão pela família do colega do Supremo, ministro Flávio Dino. A nova informação diz respeito ao fato de Moraes ter tomado, escute só, pelo menos 4 decisões que beneficiaram o ministro Flávio Dino, os aliados do magistrado no estado do Maranhão. As medidas mais recentes de 2024 e 2025, em processos movidos por aliados de Flávio Dino, impactaram inclusive o governo estadual, que hoje está rompido com o ministro da Suprema Corte. Em uma delas, Moraes suspendeu nomeações de parentes do governador Carlos Brandão e mandou exonerar o procurador-geral estadual, que havia apontado possível atuação criminosa de assessores de Flávio Dino. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino foram procurados pela imprensa. Moraes não respondeu, já Flávio Dino preferiu não comentar o assunto. Eu começo esse tema com o... Bem, eu já falei sobre isso aqui já em outros vídeos, né? Tá aí o Moraes aí rasga a Constituição. Rasga a Constituição, e a esquerda vem dizer que isso é constitucional, rasgar a Constituição. É osso, né? Pode ter as informações aqui até esse momento.